Bom dia, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Santo Evangelho do Dia, diretamente da Rádio e TV Vitória Católica. O Santo Evangelho que vem trazer para você e para sua família uma palavra de fé e esperança. É assim que vamos cada vez mais crescendo na grande misericórdia que vem de Deus. Por isso mesmo você é convidado a se tornar um grande anunciador da palavra. Como? Compartilhando o nosso conteúdo. Já imaginou todos os filhos e filhas de Deus, todos os dias, partilhando do Santo Evangelho, sendo uma palavra de fé e esperança para todos aqueles que vivem nas trevas? Você também pode se tornar um grande discípulo e missionário. Compartilhe o nosso conteúdo. Venha ser um colaborador desta obra de evangelização. Eu compartilho, eu evangelizo. Neste momento, estamos recebendo alguns pedidos de oração pela vida, por cura e libertação, pela enfermidade, que possamos pedir a graça de Deus sobre a vida de todos os nossos irmãos e irmãs. Também você é convidado a deixar os seus comentários, os seus pedidos no comentário inicial, mas também no número do nosso WhatsApp, que se encontra aqui embaixo da tela. Juntos somos mais. Eu compartilho, eu evangelizo. Este é o nosso movimento de amor e louvação, para que a obra de evangelização nunca pare. Pois, cada vez que você compartilha um dos nossos conteúdos, você também se torna um grande evangelizador. Aquele irmão e irmã que tanto o Senhor conta na missão do dia a dia. Neste momento em que também a Igreja celebra a memória de Santa Catarina de Alexandria. Ela que é considerada a padroeira das universitárias, dos filósofos e também dos pregadores. Que possamos nesse dia rezar a Santa Catarina de Alexandria, pedindo por todos os pregadores, sejam os pregadores, os padres, irmãs e irmãos, consagrados, também tantos irmãos que pregam no grupo de oração que tem esse ministério. Hoje é um dia propício de rezarmos a Santa Catarina, para que dê a cada um deles palavras bem acertadas, que não partem de nós, mas que partem do próprio Espírito de Deus. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Também queremos apresentar algumas intenções nesta manhã. Rezemos pela saúde de Maria do Socorro. Também rezemos por Robson da Silva Santos, ele que se encontra hospitalizado. Deus te abençoe. Rezemos pelo anjo da guarda de Solange. E também por toda a família de Daniele Moraes. Deus vos abençoe, vos guarde e que vocês também possam ser guiados pela palavra de Deus. Esta palavra que sempre vai ao nosso encontro para nos mostrar o verdadeiro caminho. Nesta semana em que estamos encerrando o tempo litúrgico, que possamos, desde já, acolher o tempo do Advento que se inicia, este tempo que nos pede para que possamos nos preparar bem para a segunda vinda do Senhor, o Emanuel, o Deus conosco. O Santo Evangelho que nós iremos meditar hoje, ele nos convida a algo muito importante, a sermos perseverantes diante das perseguições, pois o Senhor Deus irá infundir em nós palavras tão acertadas que nenhum inimigo será capaz de nos rebater. É assim, quando confiamos em Deus, ele nos dá o dom da palavra, o dom da sabedoria. É Deus que nos protege de todos os perigos. O Evangelho que iremos meditar, ele encontra-se em Lucas, capítulo 21, versículo do 12 ao 19. Você também pode pegar a palavra de Deus que está aí na sua casa, nos acompanhar, também o Liturgia Diária, o celular que tem o aplicativo da Sagrada Escritura, e assim vamos crescendo e observando a cada palavra, a cada versículo
que o próprio Senhor tem a nos dizer. Repetindo novamente, iremos meditar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo do 12 ao versículo 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje termina com uma mensagem muito importante. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. E ganhar a vida diante do quê? Permanecer firme para quê? Para que possamos superar todo o ódio, toda a negação daqueles que se colocam como inimigos de Cristo, porque não acolheram a palavra do Mestre, não compreenderam os sinais e prodígios que Jesus realizou no meio do povo e não foram capazes de converter os seus próprios corações para serem libertados de toda a amarra e escravidão do pecado. Por isso, aquele que não acolhe a Cristo se transforma em um inimigo do Senhor, porque deixa ser semeado pelo ódio e um ódio que o impulsiona a perseguir todos aqueles que são colocados como seguidores do Mestre. Porém, Deus nunca nos desampara. Jesus que orienta os seus discípulos, pedindo para que possam permanecer fiéis, e esta fidelidade que terá como coroa a graça do Espírito Santo, pois não é para planejarem nenhum tipo de defesa, pois quem defende é o próprio Espírito, que agirá através da boca daqueles que serão perseguidos. A grande lição, amados irmãos, também é que cada um de nós possa compreender. Existe em nossas vidas situações em que também somos odiados e perseguidos. Tantas vezes e tantos noticiários tristes que acompanhamos. Igrejas perseguidas, pessoas que perseguem as outras porque se fazem seguidoras do Cristo Jesus. Aqueles que se colocam no caminho da paz recebem dos opositores o ódio e a perseguição. Por isso que cada um de nós não devemos ter medo. O Senhor, que através da Sagrada Escritura sempre nos diz: não tenhais medo, porque é o próprio Senhor que nos defende. É o dom do Espírito Santo que nos acolhe e que nos faz ter palavras acertadas. Para destruir o outro? Não, para continuar a anunciar o amor. A defesa e a grande arma do cristão é o amor a Deus e o amor ao próximo, porque o grande parâmetro de tudo isso é o próprio Cristo.
Ele que no alto da cruz dirá: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Para nós o que cabe é sempre rogar a Deus por todos, pedir que o Senhor perdoe todos aqueles que nos ofendem. Assim também somos conduzidos a cada vez mais sermos esta luz que o mundo tanto necessita. Estamos em tempos em que nenhum grupo necessita de ódio ou perseguição, mas necessitam de amor e atenção. E esta é a missão da vida cristã: ser uma presença, ser uma palavra amiga, ser um anunciador e uma anunciadora da verdadeira paz, porque em nós está o verdadeiro Espírito. Este Espírito que é o próprio Deus, que com seus dons nos vai guiando por este caminho tão importante. No Santo Evangelho, Jesus nos mostra que este ódio, ele é tão grande que vai até mesmo dentro de laços importantíssimos para a nossa vida. O laço familiar. Vós sereis odiados por pais, irmãos, parentes. É uma palavra forte, mas que nos mostra que devemos ser perseverantes até mesmo diante da radicalidade do ódio que se faz através do nosso próximo, um parente, um amigo. Nem todo seguidor de Cristo é incentivado por alguém que vive na mesma casa. Muitas vezes, pelo contrário, às vezes você que está nos acompanhando é o único que participa da igreja. E muitas vezes é colocado em cima de você um peso. E um peso não da graça, mas sim do ódio, do mal dizer, te falando por que você faz isso, que não tem nada a ver. Mas, meu irmão, seja perseverante. Não caia nas ciladas do inimigo. Pelo contrário, que você possa rezar por todos aqueles que de repente te perseguem, que têm um certo ódio por conta da sua fé. É o Senhor que nos dá a sua promessa. É permanecendo firmes que tereis a vida. Em primeiro lugar, a permanência na fidelidade ao Pai. E assim, o Senhor irá nos recompensar com a vida, e a vida que é eterna. Que aos nossos irmãos e irmãs que usam do ódio e da perseguição, que eles possam encontrar a misericórdia do Pai, através da conversão de seus corações. Que nós, comunidade cristã, nunca caiamos no ódio, nunca caiamos na perseguição. É o Senhor que diz: se baterem numa face, dê a outra. A comunidade de fé, ela é a anunciadora da salvação. Essa salvação que é a verdadeira paz a todos os corações. Somos protagonistas do amor. Somos protagonistas da paz. Que possamos continuar neste caminho de fé e de simplicidade. Que Santa Catarina de Alexandria, ela possa interceder por todos nós, as universitárias, os filósofos, e aí podemos lembrar dos nossos seminaristas que também são inseridos no período de formação diante da formação filosófica, que eles possam cada vez mais compreender todo o pensamento humano e assim, depois, junto com a teologia, contribuírem para uma nova sociedade. Que possamos rezar pelos pregadores, tantos e tantas, que ao longo de suas vidas são verdadeiros pregadores, nos grupos de rua, nos grupos de oração, nos grupos da catequese. O catequista também é um pregador. O sacerdote, os nossos padres, que através da Santa Missa, no momento da homilia, fazem a pregação do Santo Evangelho, que possamos agradecer pelo dom do Espírito, por tudo aquilo que Ele nos oferece através da palavra. Tantas vezes a gente vai na Santa Missa, vai no grupo de oração, vai num grupo de rua, triste por alguma situação que estamos passando, e é através da palavra de um pregador que pega, alimentado pela Sagrada Escritura, que a gente recupera nossas forças,
renovamos a nossa esperança, ganhamos um novo ânimo para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa atividade pastoral. Então, que possamos agradecer a Deus, pedir que Santa Catarina de Sena possa interceder por todos os pregadores. Eles que têm como fonte, não a si mesmo, mas têm como fonte a palavra de Deus. Tem como fonte os dons do Espírito Santo que é infundido em cada um deles. Que esta linda vocação da pregação, ela nunca deixe de existir, pois o próprio Senhor, Ele conta com a nossa potencialidade, Ele conta com a nossa abertura de coração, esta abertura que se coloca como o Santo Evangelho de hoje. Colocarei palavras tão acertadas que nenhum inimigo poderá debater. Que Santa Catarina de Alexandria rogue por cada um de nós, a Deus Pai, e que o Santo Evangelho de cada dia seja o nosso compromisso diário. Você também é convidado todos os dias, nesse mesmo horário, a nos acompanhar com o Santo Evangelho, a palavra de Deus que sempre nos edifica. Esta palavra que nunca é desperdiçada, porque é a palavra de Deus. É o Verbo que se fez carne no meio de nós. Que possamos cada vez mais agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele vem realizando em nossas vidas, vem nos oferecendo através desta obra de evangelização. Que possamos ser grandes propagadores do Santo Evangelho do Dia, de toda a nossa programação. Rezemos juntos, pedindo a intercessão diante da oração do dia, dedicada a Santa Catarina de Alexandria. Oremos. Apresentemos nesse momento as nossas intenções, rezando pelos nossos familiares, amigos, parentes, todos aqueles que constantemente contam com as nossas orações. Deus e Salvador nosso, ouve nossa súplica, para que, alegrando-nos com a festa da Virgem Santa Catarina de Alexandria, aprendamos a vos servir com amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Que você possa continuar nos acompanhando todos os dias no mesmo horário. Juntos somos mais. Eu compartilho, eu evangelizo. Nunca deixe de compartilhar com um amigo. Quanto mais compartilhamos, mais irmãos são atingidos pela graça da palavra de Deus. Que ao longo do nosso dia possamos fazer um bom propósito. E este propósito que é permanecer firme, pois assim o Senhor nos dará a vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Catarina de Alexandria, dê sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, a bênção e a paz, a saúde e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia e que o Senhor em vossas vidas sempre vos acompanhe. Até amanhã com o Santo Evangelho do Dia.